Hoje a gente encerra aqui a nossa exposição, nossa série de exposições sobre a ordem familiar no texto de Efésios. Expusemos o capítulo 5 e agora vamos expor o capítulo 6, que fala da ordem doméstica no lar. Nosso pastor chegou ali, né? Está de férias, mas ele está escondidinho ali, né? Vamos deixar ele escondido ali. Então vamos lá, meus irmãos. A gente vai ler uma passagem que, nesses dois capítulos, Efésios 5 e 6, é certamente a passagem mais polêmica. É a passagem mais difícil, e não é a única passagem difícil que a gente tem aqui nesse capítulo 5 e 6, mas essa aqui certamente é a mais delicada, que traz alguns problemas para a gente resolver. Então aquela introdução que a gente fez à exposição de Efésios 5, 21 a 33, ela é aplicável perfeitamente como introdução aqui também. Porque a gente disse lá que há certas passagens na Escritura que nos trazem algumas dificuldades. Seja dificuldade intelectual, porque são difíceis de entender, exige algum esforço em estudo, em oração, para que a gente possa apreender o seu verdadeiro sentido. E dificuldades também de natureza social, porque muitas vezes certas verdades que a Escritura coloca para nós, elas, quando nós as afirmamos, isso nos coloca em conflito com a cultura secular ao nosso redor. E como eu disse lá, é natural que seja assim, porque a gente está lidando com a revelação de um ser que está para muito além da nossa capacidade de compreensão. Já disse C.S. Lewis que se a teologia cristã coubesse muito facilmente na nossa mente, na nossa razão, a conclusão mais provável é que a teologia cristã não seria outra coisa que não fruto da mente humana. Mas é justamente pelo fato de a teologia cristã ser a reflexão sobre a revelação de um Deus que está para muito além da nossa capacidade de compreensão, é que a gente vai ter dificuldade de entender. A gente vai ter dificuldade de entender pela nossa própria natureza, porque nós somos criaturas. E como tal, nós somos seres finitos. Nosso intelecto ele é limitado. Não só a gente tem uma limitação natural, como a gente enfrenta o problema de Gênesis 3, que é a queda humana. O coração que habita, o pecado que habita o nosso coração, e muitas vezes nos cega, perverte o nosso entendimento, não possibilitando que a gente enxergue a realidade de Deus como ela é. Então, esse trecho que a gente vai ler, ele é especialmente complicado porque ele parece legitimar a instituição da escravidão. É isso que a gente vai ler aqui. Então, ele parece colocar a seguinte crise para nós: ficarmos com a autoridade da Escritura e, com isso, afirmarmos a legitimidade da escravidão, e estou certo que provavelmente ninguém aqui admitiria tal coisa, ou rejeitarmos a legitimidade da escravidão e, com isso, também a autoridade da Escritura. Mas esse é o texto que a gente tem em mãos e é o texto que nós cremos ser inspirado por Deus. Então a gente vai tentar entender aqui exatamente o que o texto diz e por que ele diz o que diz. Efésios capítulo 6, vamos ler lá? Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9. Efésios 6, versículo 5. Quanto a vós outros servos. Eu estou lendo aqui na Almeida Atualizada, que escolhe a tradução servos. A NVI escolhe, corretamente também, escravos. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer, alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, ou seja, tanto dos escravos como dos senhores, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Meus irmãos, aqui
não cabe nenhum eufemismo. Paulo está falando de escravos mesmo, de pessoas desprovidas de sua liberdade por qualquer que fosse a razão. E o curioso é que Paulo não exorta aos senhores que alforriem os seus escravos, que libertem os seus escravos. E ele não orienta aos escravos que se insurjam contra essa opressora instituição da escravidão. Então o problema é que Paulo não faz aquilo que nós, na nossa sabedoria, esperaria que um homem designado por Deus fizesse. Muito pelo contrário. Ele se volta aos escravos e diz que eles devem obedecer. Devem obedecer aos seus senhores como ao Senhor. Além desse problema ético evidente, que a passagem parece nos colocar, essa passagem também parece não ter nenhuma implicação prática para nós, cristãos, do século XXI, 2026. Então, o que uma passagem que trata da relação entre senhores e escravos tem a nos ensinar hoje? Então, são duas as questões que pretendo enfrentar nessa passagem. Primeiro, esse aparente problema ético. Será que Deus aprova a instituição da escravidão? E o que essa passagem tem a nos ensinar hoje? Eu escolhi dividir essa exposição em duas partes. Primeiro, eu quero fazer uma reflexão, uma exposição sobre o problema da escravidão no contexto de Efésios e do Novo Testamento. E em seguida a gente vai fazer a exposição versículo a versículo. Então, primeiro, tentar resolver esse problema que muitos de vocês certamente já tiveram ao ler a passagem ou ouvir críticos da nossa fé e da Escritura, apontar as passagens de Paulo em que ele parece legitimar a instituição da escravidão. Então, primeiro resolver esse nó para depois partir à exposição propriamente. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que a escravidão aqui não deve ser entendida à luz daquelas horrendas imagens que vêm à nossa cabeça quando nós pensamos em escravidão. Como nós aprendemos corretamente na escola, ao estudarmos a escravidão que teve no nosso país, de homens que eram tomados por causa de sua cor da pele e usurpados de outro continente, trazidos aqui em condições insalubres, presos, humilhados, acorrentados, espancados. Não é disso, certamente, que a Escritura está falando aqui. Em segundo lugar, alguns estudiosos estimam que, numa cidade como Éfeso, a população de escravos provavelmente chegaria a 1/3 da população. E escravos geralmente eram considerados parte da família. Por isso que Paulo instrui os servos, ou escravos aqui, no contexto familiar. E no mundo antigo, muitos se submetiam voluntariamente à escravidão diante da alternativa da fome ou da miséria. De modo que a escravidão no Novo Testamento não tem a ver com essa escravidão que vem à nossa mente quando a gente estuda a história do nosso país. O que mais corretamente poderia se nominar essa instituição é a instituição da servidão voluntária. O que ocorria é que muitas pessoas, numa condição de miséria ou de fome, se vendiam voluntariamente, às vezes com um contrato, a terceiros, vendiam-se como escravos para ter abrigo, alimento, vestimenta. Então, diante dessa situação, que é uma situação obviamente aquém do ideal, qual é a solução imediata para um cristão nesse contexto? É isso que Paulo enfrenta. E a solução concreta que ele dá não é fomentar uma revolução social, mas é tratar de modo digno e humano aquele que está sob a tua servidão. Em terceiro lugar, o cristianismo ele sempre foi uma força histórica relevante para enfraquecer a instituição da escravidão. Após a conversão do imperador Constantino no século IV, o império instituiu diversas leis flexibilizando e enfraquecendo a instituição da escravidão e protegendo os servos. Constantino instituiu a instituição da alforria na igreja. E com isso, as igrejas passaram a ter essa competência de alforriar escravos e marcando a importância crescente do cristianismo naquela cultura. E assim,
associando a libertação jurídica a um sentido espiritual maior, dando um valor religioso à liberdade dos escravos. Em quarto lugar, a escravidão é uma instituição universal que sempre existiu em todas as culturas de que nós temos notícia. É uma triste chaga na história do mundo. Epíteto, um importante filósofo romano, afirma que quando era escravo recebia alimento, vestimenta, abrigo e cuidado quando estava doente, e quando foi liberto, ele não tinha essas provisões que recebia quando era escravo. Escravos podiam se tornar pessoas altamente instruídas e educadas, muitos se tornavam tutores responsáveis pelo ensino da moral e etiqueta dos filhos dos seus senhores, alguns se tornavam professores de nível superior, outros médicos. Então, certamente, o que se está tratando aqui não é da escravidão que vem à nossa mente. Em quinto lugar, é importante a gente lembrar que, sendo a escravidão uma instituição universal, a abolição é a invenção de um homem europeu, cristão, evangélico, William Wilberforce, no século XVIII. Tem um filme muito interessante sobre a vida dele, Jornada pela Liberdade, recomendo que vocês assistam. E o movimento dele, o Wilberforce, era um homem muito piedoso, que lutou 40 anos no parlamento britânico pela abolição da escravidão, e quando conseguiu, o abolicionismo inglês influenciou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. O parlamento britânico, quando aprovou o ato da supressão do tráfico de escravos em 1845, e esse ato autorizava a Marinha Britânica a apreender navios suspeitos de transportar escravos no Oceano Atlântico. A Marinha Real Britânica, de 1845 a 1850, apreendeu 368 navios brasileiros acusados de transportar escravos da África para o Brasil. Ou seja, isso é um bem que um homem cristão evangélico fez ao mundo, lutando pela abolição da escravidão, e influenciou também o nosso país. Em sexto lugar, supor que a tolerância da Escritura com essa instituição equivale a considerar essa instituição uma instituição desejável e que deva ser perpetuada, é claramente um equívoco. Isso é tão irrazoável quanto supor que os filhos devam sempre permanecer menores de idade sob a tutela dos seus pais. Não. Numa situação como de Éfeso, em que aquela era a realidade social e era absolutamente inviável imaginar a supressão dessa instituição, o que Paulo fez é o mais razoável. Então a Bíblia não parece preocupada primordialmente com a mudança nas estruturas sociais. Não só não parece haver uma oposição direta e explícita a essa instituição da escravidão, como também Paulo não parece muito preocupado com os governos autoritários e despóticos de Roma, por exemplo. Diz o grande teólogo reformado Charles Hodge: o método da Bíblia de lidar com a escravidão e instituições semelhantes é exigir de todos os envolvidos os grandes princípios da obrigação moral, certo de que esses princípios, se forem extensamente aplicados, darão fim a todos os males, tanto nas relações políticas quanto sociais dos homens. Isso não quer dizer, de modo algum, que o cristão não possa, muito menos que não deva lutar socialmente, politicamente, contra instituições inadequadas. Quer dizer apenas e tão somente que a prioridade da Escritura é com a sua vida, é com a sua alma. Não é com nenhum tipo de revolução social. Então a Bíblia apresenta algo muito mais profundo, muito mais eficaz e muito mais imediato do que sugerir e incitar qualquer forma de revolução social ou política. Em vez de incitar os escravos a se insurgirem contra seus senhores, invertendo a relação de dominação, ou vender a ilusão de um mundo em que não existiriam hierarquias sociais, Cristo altera o padrão do exercício de poder. Cristo, ao se humilhar, foi exaltado por Deus. E esse é um ataque muito mais profundo nessa dicotomia senhor e servo do que qualquer revolução proletária ou anarquista, porque subverte as estruturas de opressão e exploração
que são sustentadas por essa dicotomia, em vez de simplesmente mudar quem é o Senhor e quem é o subordinado. Então, Cristo estabelece um novo padrão para o exercício de autoridade e poder. O mestre, o Senhor, aquele que detém a autoridade, é aquele que busca não os seus próprios interesses, mas os interesses, inclusive, dos seus servos, dos seus escravos. O interesse do próximo. O Senhor não é deposto, mas o Senhor se torna e permanece um servo. E por fim, veja, a Bíblia apresenta uma proposta muito mais factível, muito mais realista, que respeita a ordem da criação e que pode ser aplicada por todos nós de imediato. Nós não dependemos, é isso que esse texto vai nos ensinar, nós não dependemos de nenhuma revolução política, de nenhuma revolução social para começarmos a ser cristãos. Ah, mas o Brasil é isso. Ah, mas o governo é corrupto. Ah, mas isso, mas é aquilo. Você não precisa esperar nenhuma mudança social ou política, por mais necessária que seja, para começar a viver aquilo que Deus espera de você. É aqui e agora que começa a subversão proposta pelo Evangelho e começa hoje em cada um de nós. Meus irmãos, dito isso, e partindo então para a exposição versículo a versículo da passagem propriamente dita, é preciso antes a gente se lembrar do que diz Efésios 5, versículo 21, que, como eu falei naquela exposição, é o versículo que dá as diretrizes de como nós temos que interpretar tudo que Paulo vai falar a partir de então. Efésios capítulo 5, versículo 21, que diz o quê? Sujeitai-vos, submetei-vos uns aos outros. Ele fala isso antes de começar a descrever a ordem doméstica entre marido, mulher, pai, filho, senhor e escravo. De modo que, como a gente disse naquela ocasião, ninguém está isento do dever de submissão. Submissão e sujeição não é um dever apenas dos escravos, é um dever de todos nós. Todos nós devemos submissão a depender da posição que a gente se encontra. O escravo deve obediência ao seu senhor, mas a gente vai ver que o senhor também deve submissão ao seu escravo. As ovelhas devem submissão aos seus pastores, os cidadãos às autoridades civis, os filhos aos pais. Então ninguém está isento desse dever de submissão. É um dever que se aplica a todos nós. Versículo 5 do capítulo 6, então, vai dizer o seguinte: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Veja, meus irmãos, Paulo aqui ele se volta especificamente às obrigações dos servos. Ele dá uma ordem a eles: obedeçam. Obedeçam aos seus senhores. Se isso se aplica à relação de um escravo para com o seu senhor, com muito mais isso se aplica a qualquer relação profissional e hierárquica no qual você é um subordinado. Seja você um profissional seletista que tem um patrão, que tem um chefe, seja você, não sei, qualquer que seja a relação jurídica que você tenha com aquele que é o seu superior. Obedeça. Não se insurja. Se Deus exige isso de um escravo que certamente estava numa condição jurídica, uma condição política, social, muito pior do que a sua, quanto mais você tem o dever de se submeter àquele que é a autoridade profissional sobre a sua vida. Obedeça ao seu patrão, ao seu chefe, obedeça àqueles que estão hierarquicamente acima de você. Mas aí Paulo, ele logo faz uma restrição e qualifica esse senhorio. Servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Então, há uma importante limitação e relativização desse senhorio. Os senhores terrenos, seja você um escravo, seja você um profissional, seja você uma ovelha do seu pastor, um filho,
Todas as autoridades terrenas não têm autoridade sobre você para além da sua carne. O teu espírito é livre. Então ele nos lembra que a nossa liberdade espiritual é incondicional. Nenhuma autoridade terrena tem o controle sobre o teu espírito. O único que é Senhor sobre o teu espírito é Deus. O teu espírito é livre. Há senhores que são escravos de suas circunstâncias. E há escravos, pessoas em situação degradante, em campos de concentração que não permitem que as suas circunstâncias lhe afetem. Quem nunca testemunhou pessoas que, a olhos humanos, a olhos terrenos, têm condições de vida absolutamente favoráveis? Tem conforto, tem dinheiro, não tem nenhum sofrimento material, mas ainda assim parecem escravas de suas circunstâncias. Qualquer coisa que acontece com elas, elas sucumbem. E quem não viu o testemunho de pessoas que você olha e fica até constrangido? Porque são pessoas que não têm nada. São pessoas miseráveis para o mundo. São mártires, escravizados, pessoas que nós muitas vezes não valorizamos. E você vê aquela pessoa, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as circunstâncias, tem um espírito livre. Não permite que nenhuma circunstância afete o seu interior. A liberdade cristã é a liberdade de não permitir que as circunstâncias, quaisquer que sejam elas, afetem a nossa reação. Entre aquilo que acontece conosco e a forma que a gente vai responder às circunstâncias, a forma que nós vamos responder ao mundo, existe a nossa liberdade de escolha. Nós podemos, sendo nós libertos do pecado pela graça de Jesus, nós podemos escolher como nós vamos responder às coisas que acontecem conosco. E nós podemos responder como crentes ou como incrédulos. O incrédulo é aquele que qualquer coisa, e o incrédulo muitas vezes pode ser um crente sentado no banco da igreja. O incrédulo é aquele que qualquer coisa que acontece sucumbe e se torna ressentido. Acontece algo desagradável e a pessoa se torna mal-humorada, se torna ranzinza, irada e contamina todo o seu ambiente ao seu redor. Seja essa pessoa um senhor terreno ou um escravo. Ela é, qualquer que seja a sua circunstância externa, uma escrava no seu interior. Mas ao cristão é esperado seguir o exemplo de Cristo. Preso numa cruz. Humanamente ali, pensa no Cristo na cruz. Preso. Sem esperança. Mas ele consegue abrir a boca no sofrimento. Em vez de maldizer os seus algozes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um homem, um Deus homem, que não era escravo das suas circunstâncias. É por isso que o cristianismo teve e tem tantos mártires, homens que encaravam a morte com um olhar altivo, livres apesar de sua escravidão. E a obediência que Paulo nos exige não é uma obediência apenas exterior, mas ele exige algo mais ao falar do temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Veja, o que distingue a submissão dos servos cristãos do servo ímpio são os sentimentos do coração. É a disposição do coração. Daí se segue que não basta que a sua obediência satisfaça aos olhos dos homens, porque Deus requer de você sinceridade de coração. E Ele é aquele que não se satisfaz com a conformidade externa à lei. É aquele que observa o teu coração. Então ele requer verdade e sinceridade de coração. Existe uma famosa e velha frase, né, que diz que o olho do dono engorda o boi. Não é verdade? E ela é uma frase muito verdadeira, porque ela expressa a talvez triste realidade de que nós
todos nós nos comportamos de modo diferente quando estamos sendo observados. Essa frase, obviamente, se aplica ao contexto profissional, né? Quando o chefe não está, os subordinados... E eu sou subordinado também no meu trabalho. Mas quando o olho do chefe está ali, até a tua postura muda, né? Você não pega o celular com a mesma frequência, né? Eu não entro no Net Vasco com a mesma frequência. Então, os olhares, né, dos demais, e não só do chefe, né? Mas mesmo os olhares dos irmãos da igreja. Se eu estivesse aqui sozinho, provavelmente eu estaria com uma outra postura mais relaxada, de bermuda, chinelo. E, em certa maneira, isso é bom, porque a vida em sociedade melhora o nosso comportamento. Né? Quando a gente está sozinho, a gente bota o dedo no nariz, né, vai ao banheiro de porta aberta, a gente se comporta de modo mais relaxado. E, em certa medida, isso é natural, mas se torna um problema quando até o seu comportamento moral muda. Quando você vem de uma performance para o seu chefe, para o seu pastor, para os irmãos da igreja. Da porta da igreja para dentro, você se porta como um crente. Porque os olhares dos irmãos estão sobre você. Mas quando você está só, na verdade você se comporta muitas vezes externamente de acordo com a lei, mas o teu coração não está naquilo. Deus vê. Deus vê aquela obediência do filho para com o seu pai, do subordinado para com o seu patrão, da ovelha para com o seu pastor, que não é uma obediência sincera. É uma obediência que está só preocupada com a performance e com aquilo que vão pensar de você. E Paulo explica então que os escravos devem obedecer aos seus senhores terrenos da mesma forma que obedecem ao seu Senhor celestial. E agora ele vai especificar o modo como essa obediência deve ser prestada. Primeiro, o aspecto negativo do que não fazer. Ele afirma, não apenas com serviço para os olhos. Não é assim que deve ser a obediência. E essa expressão Paulo usa também em Colossenses. Numa tradução literal, significa literalmente serviço para os olhos. O que é isso? É aquele que trabalha, é aquele que obra, é aquele que presta um serviço apenas e tão somente para os olhos daqueles que estão vendo. Às vezes você é um profissional, sei lá, um pintor, um pedreiro, que de repente coloca uma viga enferrujada ali, passa uma tinta em cima e aquele que te contratou vai olhar e ver, está tudo bem. Às vezes é você um filho que se porta diferente quando seu pai está presente, mas o teu coração não está naquela obediência. É aquela ovelha que, quando o pastor está presente, é uma, mas o coração não está ali. É o profissional que se porta de uma maneira diferente, um chefe, mas pelas costas não está nem aí para com as suas responsabilidades. Então Paulo está se referindo àquele tipo de trabalho que é feito para impressionar os outros. Porque há pessoas que não têm interesse real em cumprir com zelo os seus deveres. E se há alguma coisa que tanto o capítulo 5 quanto o 6 de Efésios nos adverte, é que, meu irmão, não importa o que estão fazendo com você. Se o teu marido não é um bom marido, esposa, isso não é pretexto para você não cumprir os seus deveres de esposa. Se a tua esposa não é uma boa esposa, isso não é pretexto para você, marido, não cumprir o seu papel. Se o teu senhor ou o teu chefe, trazendo para os dias de hoje, é um mau chefe, e existem muitos maus chefes, isso não é pretexto para você se insurgir e se insubordinar. Cumpra os seus deveres enquanto você estiver nessa relação. É claro que ninguém gosta de submeter. A gente gosta de mandar. Por isso que Paulo começa lá, versículo 21, capítulo 5, lembrando que todos nós devemos submissão. Sobretudo, submissão ao Senhor que está nos céus. E isso limita toda autoridade terrena. E como nos ensina Abraham Kuyper, o grande teólogo reformado holandês,
A autoridade sobre os homens não pode ter origem nos próprios homens. As autoridades às quais nós estamos subordinados não têm a sua autoridade originada em si mesmos. Por essa razão, toda autoridade dos céus origina-se somente da soberania de Deus. A obediência à autoridade, portanto, não é uma obediência à autoridade humana em si, mas é uma obediência à autoridade daquele Senhor que de nós exige obediência às autoridades humanas. Fundamentalmente, obedecer à autoridade terrena é obedecer ao Deus que exige de nós essa obediência. Então, a submissão a uma autoridade humana não é propriamente uma forma de inferioridade em relação ao outro ser humano. Quando a Bíblia fala para você obedecer às autoridades instituídas, não está dizendo que o Lula é melhor do que você. Está dizendo que você deve obedecer. Não está dizendo que o seu pai é um bom pai. Está dizendo que você deve obedecer. Não está dizendo que o teu Senhor é melhor do que você. O teu Senhor pode ser um ímpio que não vale nada, mas você deve obedecer. Não por causa dele, mas porque há um Senhor maior que exige que isso seja feito. E pela mesma razão, aquele que é colocado em posição de autoridade, qualquer autoridade que seja, é levado a se lembrar de que se encontra nessa posição não essencialmente por mérito próprio, mas por concessão divina. Você, que é autoridade sobre alguém, autoridade de pai, de marido, de chefe, de pastor, saiba que você está nessa posição porque Deus lhe concedeu. Ele é a autoridade. E nenhuma autoridade você teria sobre a terra se ele não lhe tivesse concedido. E se ele concedeu, ele pode tirar essa autoridade de você. E certamente a responsabilidade por essa autoridade lhe será cobrada no juízo final. Então, ele chega ao versículo 8. Tudo isso certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, com S maiúsculo. Quer seja servo, quer seja livre, independente das circunstâncias nas quais você se encontra. Quem assina o teu contra-cheque celestial não é o teu patrão, é o Senhor dos céus e da terra que garante a recompensa da tua atividade. Se você se motiva com o teu contra-cheque financeiro, se você se motiva com o reconhecimento do seu superior, quanto mais você deve se motivar diante da certeza de que aquele que é justo e a tudo observa, assina o teu contra-cheque celestial e vai te, diz o texto, se fizer alguma coisa boa, quer você seja senhor, quer você seja livre, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. É o texto que está dizendo. Existe uma recompensa, sim, pelas obras que a gente fizer. Não externamente, porque Deus sonda o coração. Deus não está preocupado se você guarda o sábado só por causa daquilo que vão pensar de você. Deus está preocupado com a obra que nasce de um coração íntegro, de um coração sincero, de um coração renovado, que busca verdadeiramente agradá-lo. Então veja, não importa quão duros sejam os teus superiores, o teu serviço feito de coração será aceito e recompensado pelo teu patrão celestial. Isso é uma certeza que nós podemos ter. O mundo, muitas vezes, ou quase sempre, desvaloriza o trabalho do escravo, o trabalho do subalterno. Aqueles trabalhadores que estão na base da pirâmide social, que muitas vezes nós passamos e nem sequer olhamos. Aqueles trabalhos invisíveis. Mas Deus não leva em conta se o teu trabalho é o trabalho de um rei ou é o trabalho de um escravo. Ele promete a recompensa para todo aquele que fizer o bem, sinceramente. Se você tem um trabalho desprezado pelos homens,
que ninguém valoriza. Faça-o como ao Senhor. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se tu tem um trabalho menosprezado pelos homens, faça-o como se estivesse fazendo para o Senhor dos Senhores, e Ele vai olhar. E aquele trabalho grandioso dos reis, dos imperadores, o trabalho de descoberta do universo do Elon Musk, os grandes empreendedores da inteligência artificial, aqueles que descobriram a internet, a imprensa, se não o fizeram com sinceridade de coração, mas fizeram tão somente para agradar aos homens, não tem mais valor do que o trabalho sincero de um escravo. E justamente porque ninguém é senhor sobre o nosso espírito, a nossa reação deve ser independente das circunstâncias. Não permita que nenhuma autoridade humana determine o estado do teu espírito, porque é ali que se encontra a mais plena e verdadeira liberdade. Sempre que você se permite ser determinado pelas circunstâncias, sempre que você permite que as circunstâncias determinem como você vai agir, você está permitindo que a conduta de terceiros determine o estado do teu espírito, que deveria ser livre. E no versículo 9, por fim, Paulo vai dizer: e vós, senhores. Então, no capítulo 5 e 6, ele segue esse padrão. Primeiro se dirige à autoridade, depois aos subalternos. Ele falou então aos servos, aos escravos, e agora ele volta os seus canhões aos senhores. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deixando as ameaças, diz Paulo aqui em tom grave, de advertência aos senhores. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E Paulo lidou em algumas de suas passagens sobre essa relação entre senhor e escravo, não só aqui. Ele exorta Filemon a receber Onésimo, um escravo fugido, não como escravo, mas como um irmão. E em Colossenses, ele ordena que os senhores deem aos seus escravos aquilo que é justo e de direito, lembrando-os que eles também têm um Senhor dos céus. Então vejam, Paulo não está esperando uma revolução social e política para agir e para exigir que nós hajamos. Não precisamos esperar condições políticas, sociais, familiares, ou mesmo eclesiásticas. Mas a minha igreja, mas o pastor isso, mas... Nós não estamos determinados pelas circunstâncias. Nós devemos viver o Evangelho aqui e agora, independente das nossas circunstâncias. Não importa o que dizem as leis dos homens. Não importa se as leis dos homens legitimam uma instituição opressora como a escravidão. Você não precisa esperar o fim da escravidão para ser um cristão. Não importa se a legislação trabalhista no nosso país, se você a considera desfavorável ao empregado. Não importa. Não importa se o Congresso vai aprovar ou não vai aprovar o fim da escala 6x1. Se a escala vai ser 6x1, 5x2, 7x0. Você pode ter a sua opinião sobre isso, não tem problema nenhum. É lícito. Mas você não precisa esperar a ação do Congresso para tratar de modo digno o seu empregado. Se você acha que a escala imposta, que a lei impõe sobre eles é desagradável, você pode e deve tratar de modo diferente. Diz João Calvino que Deus não permite aos senhores nenhum poder sobre os seus servos para além daquilo que for consistente com a lei do amor. Deus não permite aos senhores
nenhum poder para com os seus servos que seja inconsistente com a lei do amor. É essa a lei que impera. Se a gente vive num país opressor, corrupto, que tem escravidão, escala 7x0, com 12 horas de trabalho por dia, 70 horas de jornada de trabalho semanal, você não precisa esperar a mudança social e política para tratar de acordo com a lei do amor aquele que está sobre a tua tutela. Então, dessa discussão teórica sobre a degradante instituição da escravidão ou servidão voluntária, né, como é o caso do Novo Testamento, o que a gente pode aprender com as orientações de Paulo é justamente que, qualquer que seja a tua condição social, o Senhor observa aquilo que você faz. E se Paulo ordena o trato digno dos senhores aos seus escravos, quanto mais dos chefes aos subordinados, dos pastores às ovelhas, dos pais aos filhos, dos maridos às esposas, das autoridades civis aos seus cidadãos. E se Paulo exige até mesmo de um escravo, meus irmãos, que sirva ao seu senhor de boa vontade, como ao próprio Senhor, e não aos homens, quanto mais você. E estou certo de que nenhum de vocês, muitos provavelmente podem estar num trabalho desagradável, mas eu duvidaria que está numa condição inferior à condição de um servo na cidade de Éfeso. E se Paulo exige até mesmo desse servo que sirva ao Senhor de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, quanto mais você deve um serviço de boa vontade àqueles que estão hierarquicamente acima de você. Você não precisa esperar condições ideais para agir, você pode fazê-lo aqui e agora. Não há desculpas para não fazermos o melhor que a gente puder. Cristãos escravizados testemunharam de Cristo. Paulo, preso, testemunhou de Cristo. Mártires diante das feras testemunharam de Cristo. Homens que eram escravos, mas que, sendo escravos, eram verdadeiramente livres. Homens que, diante da Senhora Morte, a enfrentaram com um olhar altivo, sem medo, porque sabiam que a Senhora Morte não tinha senhorio sobre o seu espírito. Os senhores, portanto, têm deveres para com seus servos. Aqueles dentre vós que têm subordinados debaixo da vossa autoridade têm responsabilidade inerente a essa autoridade. E Paulo nos lembra que os senhores também têm um Senhor dos céus. E com isso, ele acrescenta uma gravidade, uma seriedade ao senhorio terreno. Toda autoridade terrena prestará contas ao Senhor dos céus e da terra. Então, meus irmãos, a motivação primeira do nosso trabalho, qualquer que seja ele, deve ser sempre servir como ao Senhor e não aos homens. A conclusão de Efésios 5 e 6 é muito simples. Qualquer que seja a tua condição social, faça o melhor com aquilo que lhe foi dado. Não dirija a tua atenção às injustiças ou supostas injustiças daquilo que fizeram com você. Não permita que aquilo que aconteceu com você, o que acontece com você, se transforme em ira, raiva, ódio, inveja, ressentimento, porque o teu espírito é um espírito livre. Cumpra o teu dever como se estivesse cumprindo para o próprio Deus. Neste mundo caído, Deus sabe, meus irmãos, que muitas vezes nós não recebemos a recompensa merecida, não recebemos a honra merecida, não recebemos o respeito merecido, não recebemos o salário merecido. Isso é verdade, isso acontece. Isso aconteceu, inclusive, com o maior dos homens que já pisou nessa terra. Recebeu uma cruz que não merecia. Deus sabe disso.
Deus sabe que muitas vezes você é vítima, sim, de injustiça. Ninguém está invalidando isso. Há muitas injustiças que ocorrem nesse mundo caído. Por isso, o que Paulo nos lembra é que no final dos tempos, a balança da justiça finalmente será equilibrada. E todos nós, meus irmãos, estaremos diante daquele que é o juiz dos juízes, daquele que é o Senhor dos senhores, e prestaremos conta diante dele. Tenhamos nós sido escravos ou tenhamos nós sido reis e imperadores. E diante de cada um aqui, hoje, é colocada a opção de viver para o Senhor dos senhores ou rejeitá-lo e permitir que o ressentimento tome conta do seu coração. A gente tem uma liberdade que nos é dada pela graça de Deus. E essa liberdade é acessível a qualquer um diante do arrependimento e do clamor pelo perdão de Deus. Que a gente se lembre que neste mundo caído, muitas vezes não receberemos aquilo que merecíamos, tal como o nosso Senhor. E que nós vivamos para a sua glória. E isso vai te tornar verdadeiramente livre, ainda que você seja um escravo. Amém?